Bom, gente, chegamos a mais uma segunda-feira, então é dia do nosso quadro aqui no Fora de Curva, o que vem por aí, onde elencamos os principais indicadores econômicos que vão ser divulgados aqui no Brasil e no mundo, fazendo uma rápida análise de cada uma perspectiva. A respeito especificamente do dia de hoje, eu vou discutir com vocês um assunto muito, mas muito sério, chamado criminalidade. Mas não aquelas máximas, aquela velha retórica que se fala sobre bandido que é bonzinho ou malvado, vítima da sociedade, ou nós, a sociedade, somos vítimas. Eu vou falar em dados, em números, ou um indicador muito interessante feito por uma entidade internacional que mede das 333 maiores cidades do mundo como está ou a quantas anda a criminalidade e a segurança em termos de ranking. E o Brasil ficou numa posição, ou as cidades brasileiras ficaram numa posição nada elogiável. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, existe uma instituição chamada Numbeo, que ela é internacional e agrega, segundo eles próprios, o maior banco de dados gratuitos de custo de vida. Então, a finalidade dessa entidade, dessa organização, em primeiro lugar, é calcular comparativamente o custo de vida em cada país, em cada cidade do mundo. Só que eles vieram com outro indicador, talvez eu volte a falar sobre eles nessa questão de custo de vida, mas eles vieram com outro indicador interessantíssimo e efetivamente não muito positivo aqui para o nosso Brasil. Diz respeito à questão da violência, da criminalidade nas principais cidades do mundo. Fizeram um ranking com 333 municípios no planeta e adivinha, as cidades brasileiras não ficaram no primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas não estão muito longe disso. Só para deixar a coisa bem clara ou ter mais ou menos os parâmetros de quem são os líderes da violência, da criminalidade mundial, em primeiro lugar está Caracas, a capital da Venezuela, com seu ditador Maduro evidentemente deixando aquela sociedade num caos, e isso, lógico, vai degringolar por uma criminalidade das mais elevadas ou a mais elevada do mundo, segundo esse levantamento. O indicador de crime chega a 82,04 de 100 possíveis, sendo que o que não chega a 100, que são 17,96, é o indicador de segurança. Em segundo lugar, uma outra nação que está enfrentando muitos problemas referentes ao seu autoritarismo do governo, que é a África do Sul. A cidade de Pretória fica com 81,81 pontos de criminalidade, seguido também na África do Sul por Durban, que atinge 80,97 e novamente no quarto lugar África do Sul, Joanesburgo. Tá, mas e o Brasil como é que fica? Depois no quinto lugar temos Port Moresby na Papua Nova Guiné, São Pedro do Sul em Honduras e na sétima posição a cidade maravilhosa Rio de Janeiro. Sétimo lugar de 333, ou seja, está lá no topo do ranking. Pior ainda, se nós pegarmos as 10 cidades com maior criminalidade, de acordo com esse indicador, nós vamos ter 3 brasileiras. Além do Rio de Janeiro, tem Fortaleza e Salvador. Não muito longe, em 13º lugar, está Recife, também um pouco abaixo, mas em posição negativa de destaque, Porto Alegre na 23ª colocação, São Paulo no 25º posto, depois vem Campinas, também com a nada honrosa posição de 38º lugar das cidades com maior criminalidade no mundo. E para fechar o ranking de entre as 50, nós temos Belo Horizonte, que está na 47ª posição. Ou seja, repetindo o dado, das 10 cidades com maior criminalidade do mundo, 3 são brasileiras. Das 50, 8 são aqui do Brasil. E isso não é nada lisonjeiro. Se nós seguirmos no ranking, certamente vamos encontrar mais cidades do nosso país. Mas depois de tomarmos consciência dessas informações, diríamos assim, nada positivas a respeito da segurança pública ou da segurança efetiva das cidades do nosso país, o que nós podemos pensar, pessoal? Efetivamente, o sistema brasileiro, não só de presídio, mas também de segurança pública, de julgamento dos delinquentes, não está nada certo. Se valesse realmente aquela história de que o delinquente é uma mera vítima da sociedade, a gente tem que aturar ele porque a sociedade de bem tem dívida com a sociedade do mal, o que a meu ver é uma coisa
ridícula, bom, nós estaríamos completamente desmoralizados, pelo menos ao meu ver. O indicador que posiciona as cidades do Brasil não piorou ou se manteve nos mesmos patamares nos últimos anos, não é uma questão de governo atual, governo passado ou eventualmente mais passado ainda, e sim uma postura estrutural que a lei no seu conceito amplo, a justiça no seu conceito amplo, impõe para nós brasileiros. Em outras palavras, gente, se realmente houvesse uma fiscalização mais rígida, não só dos grandes delitos, mas também dos pequenos, as pessoas que estariam tendentes a cometer esses malfeitos pensariam 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de cometer alguma coisa na qual tenham um elevado grau de certeza de que seriam exemplarmente punidos. Esse grupo de pessoas que atenta contra a sociedade não vai, por A mais B, simplesmente tomar consciência de que fazer o mal é uma coisa errada. Ele vai deixar de cometer crimes, deixar de cometer vandalismos, deixar de cometer assassinatos, estupros e várias outras coisas no momento ou a partir do momento em que tiver certeza de que vai ser punido e não vai ter perdãozinho, não vai ter moleza, não. Quando isso acontecer aqui no nosso país, certamente com o criminoso sendo punido exemplarmente, como eu falei anteriormente, o Brasil certamente vai começar a figurar com posições mais modestas nesse ranking da violência da criminalidade. Repetindo, isso não é uma questão política partidária. Muitos partidos, muitas agremiações políticas aqui no Brasil até colocam isso na roda de discussões. Mas vamos definir uma coisa. Criminoso é criminoso, seja em governo de direita, seja em governo de esquerda, ele atentando contra a sociedade de maneira violenta, especialmente, tem que ser punido, tem que ser afastado do convívio com a sociedade. É isso que eu penso. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira ou amanhã, mas algumas pessoas vão assistir esse vídeo na terça-feira mesmo, que está saindo muito tarde da noite da segunda, mas na terça o IBGE deve divulgar a antecipação da inflação agora do mês de maio, que está se encerrando. Normalmente eles publicam esse dado alguns dias antes. Mês passado, em abril, o resultado foi uma alta de preços médio ao consumidor da ordem de 0,21%. Para maio, eu imagino que tenha até uma alta um pouquinho sensível. Não só em função de uma alta de preços um pouquinho mais acentuada, que nós identificamos já no IPCA fechado do mês de abril, mas também em função do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Vários produtos produzidos por lá já estão sendo contabilizados em termos de altas de preço, porque a inundação pegou muita coisa no Rio Grande do Sul mesmo. Por exemplo, o arroz gaúcho é fartamente consumido no Brasil inteiro, assim como outras mercadorias, e isso sim pode impactar no índice de preço ao consumidor meio do mês, que é o IPCA 15, e provavelmente em função disso, além de outros elementos como combustíveis, medicamentos e eventualmente planos de saúde, deve pressionar a inflação brasileira para cima agora em maio. Já na quarta-feira, vamos tratar de contas públicas aqui no Brasil também, vai sair o balanço orçamentário, onde costumeiramente, sim, o Brasil tem déficit. Lembrando, isso aí não é o resultado primário que envolve os gastos e as receitas do governo, não colocando aí o pagamento de juros da dívida. Aqui vai com juros e tudo, então é natural, por conta do tamanho dos juros que o nosso país paga da própria dívida interna, que se verifique déficit. Mas a questão é a seguinte, mesmo com a alta da arrecadação que está acontecendo, especialmente no primeiro trimestre, em abril, se repetiu a dose, se espera um prosseguimento desse prejuízo, que deve ficar pelo menos da ordem de 40 bilhões de reais, o que é uma coisa nada alvissareira, nada positiva para as contas nacionais e para a economia brasileira no curto, no médio e no longo prazo. Isso pode vir a significar, em primeiro lugar, mais freio na queda da taxa de juros e, em segundo lugar, um aumento da expectativa inflacionária. Na quinta-feira saímos aqui do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos para ver a quantas anda o mercado de trabalho deles, que é realmente o principal indicador da atividade dos norte-americanos, assim como do brasileiro.
o que acontece? Vai ser divulgado naquele dia ou na quinta os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é um indicador semanal. E pelas últimas semanas, esse dado, que é um dado absoluto, ou seja, número de pedidos de seguro-desemprego, deve ficar entre 210 e 220 mil pedidos nesse sentido, o que é mais ou menos o que vem acontecendo nos últimos meses, mostrando que, a despeito de uma queda na produção industrial e alguns setores que estão realmente iniciando um processo de fraquejamento nos Estados Unidos, justificando eventualmente uma queda da taxa de juros por lá, o emprego continua estável. Então isso quer dizer que a economia em geral está no nível de atividade bem adequado, para não dizer elevado. E finalmente, na sexta-feira, já que visitamos os Estados Unidos, vamos dar uma chegada lá na Europa, na zona do euro. O que vai ser divulgado lá na sexta? A inflação, o índice de preços ao consumidor de todos os países que compõem a União Europeia. E aí tem problema, gente. A perspectiva é que os preços lá fechados de abril fiquem em torno de 0,6%. E isso é uma coisa meio periclitante. Nos últimos meses, a inflação europeia ela sempre tem ficado acima de 0,5%. A última vez que ficou abaixo desse patamar foi no início do ano, em janeiro, que foi até negativa. Depois disparou, fevereiro, março e abril, ficou em patamares mínimos de 0,6%. No Brasil, se fosse aqui no nosso país, isso geraria um escândalo, geraria até pressão para aumentar juros de novo. Ainda bem que não é o caso, pelo menos ainda. Mas na Europa isso é mais grave ainda, porque aqueles países, ou conjunto da União Europeia, é acostumada com uma inflação anual da ordem de 2%, no máximo 2,5%, e isso praticamente em um trimestre eles estão conseguindo, pelo menos desde o início da pandemia. Alguns momentos de alta inflação, outros de baixa deflação, mas no frigir dos ovos, em geral, a inflação deles está mais elevada que o normal. E acontecendo isso, pode ser esperado uma alta de juros arbitrada pelo Banco Central Europeu, ou comece a investigar o que realmente está acontecendo, se os preços estão subindo só em função da questão da alimentação, ou existem outros fatores escondidos aí que podem estar fazendo com que a aceleração inflacionária ocorra. Alguns anos atrás, já depois da pandemia, eu fiz um trabalho de identificação nesse sentido, e uma das coisas que eu apurei é que, em momentos de alta inflacionária, tinha ocorrido paralelamente uma venda muito grande de euros por parte da autoridade monetária chinesa, ou seja, vendendo euros no mercado europeu mesmo, eles estão irrigando a moeda, e uma moeda que aumenta muito sua circulação, ela se torna mais comum, gerando a inflação dela própria. Talvez seja isso que esteja acontecendo, eu vou verificar isso na sexta-feira, conforme for o resultado, ou então isso ainda é fruto de uma pressão muito grande do setor de alimentos lá, por conta de greves que tiveram em vários países da União Europeia, protestando contra políticas ambientais que aumentavam muito os custos dos agricultores naquele continente. Vou esperar para ver o que vai acontecer sexta-feira, talvez nós nos aprofundemos nesse assunto. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que cada um de vocês tenha uma excelente, uma baita, uma muito feliz semana. Deixo aqui meu forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!